A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e de nosso Deus e Pai esteja presente na sua vida, presente na vida de sua família. Todos sejam bem-vindos ao canal e hoje vamos estudar sobre a idolatria no meio católico. Bom, vamos estudar os principais dogmas da Igreja Católica e essa vai ser a idolatria da parte católica, primeira parte. Vamos fazer uma segunda parte também, porque são muitos itens, tá bom? Bom, vamos aprender agora os principais dogmas. A palavra dogma, ela vem do grego, significa doquem. Se eu estiver pronunciando errado essa palavra e tiver alguém que está assistindo, você pode me corrigir à vontade, tá bom? Fique tranquilo. Então vamos lá. Do total de dogmas da igreja, existem 43 principais dogmas e são divididos em 8 partes. E vamos aprender essas 8 partes agora. Primeiro, Deus, ele possui 5 itens. Segundo, Jesus Cristo, ele possui 8 itens. Terceiro, criação do mundo, possui 3 itens. Quarto, o ser humano, possui também 3 itens. 5, os marianos ou o marialismo, a adoração a Maria, possui também 3 itens. O Papa e a Igreja possuem 6 itens. Os sacramentos possuem 9 itens. E as últimas coisas, a escatologia da Igreja, possui 7 itens, totalizando 43 principais dogmas. Por isso que vamos aprender primeiro sobre esses principais dogmas e na parte 2 vamos aprender sobre os demais dogmas em que a igreja prega de maneira equivocada que está contrário à palavra de Deus. Vamos começar. Os dogmas errados. O primeiro é sobre a Santíssima Trindade e chamar Jesus de Deus Filho. Bom, eu já tenho umas 2 ou 3 publicações sobre o assunto, você pode verificar no meu canal, e você vai perceber que a nenhuma versão bíblica chama Jesus de Deus Filho e nem Espírito Santo de Deus Espírito Santo. A pessoa que coloca a palavra Deus, tanto em Jesus quanto no Espírito Santo, ou ele não entende nada da Bíblia, ou ele está forçando uma ideia que é contrária à Bíblia, ou o cara está pregando errado mesmo. Então, a Santíssima Trindade, ela começou a existir no momento do Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 d.C. Antes disso, ninguém na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, chamava Deus de Trindade. Trindade não é bíblico, é um dogma satânico e que faz parte futuramente do ecumenismo. O ecumenismo representa a besta de Apocalipse 17. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. A Trindade é uma deusa. Então futuramente, no próximo sábado, vamos ver a origem da Trindade, quais povos adoravam a Trindade e quais eram seus respectivos deuses que compunham essa Trindade. Então vamos quebrar a doutrina mais uma vez da Trindade, mostrando que é mentira. Apocalipse, João capítulo 17, versículo 3 diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o único Deus, o próprio Jesus está falando. O único Deus é o Pai. E Jesus a quem enviou. Quando você conhece o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, você e eu temos a vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que diz assim: Contudo, para nós, há um só Deus, o Pai. Ponto. Não tem 3 deuses para nós. Para nós, há um só Deus, o Pai. Não tem outro. Ele é único. Para quem procedem todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem foram criadas todas as coisas e de quem recebemos o ser. Então só existe um Deus, o Pai, Jesus, Filho de Deus, nosso Senhor. E o Espírito, vamos pegar. João capítulo 14, versículo 26 diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo, e ele vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. O Pai vai enviar o Espírito Santo em nome de Jesus, para que o Espírito ensine a Bíblia e faça lembrar todo esse ensinamento bíblico. Perfeito. Uma das funções e atribuições do Espírito. Vamos continuar agora. João capítulo 14, versículo 15 e 16 diz assim: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará outro Consolador, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. Então aqui dá uma condição. Se você guarda a lei e você me ama, ou se vocês me amam e guardam meus mandamentos, eu pedirei ao Pai. É uma condição.
Se você me ama e guarda a lei, eu pedirei ao Pai o Espírito da verdade. E João, capítulo 14, versículo 6 diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Peraí, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade, então o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa. Existe trindade? Não, não existe trindade. Vamos lá. Aqui, Concílio de Calcedônia 351 e um Concílio de Constantinopla em 680 a 681 depois de Cristo. Dizem que Jesus tinha duas naturezas e também dizem que Jesus era Deus homem. Vamos entender isso aqui. Essa história de Jesus ter duas naturezas, eles estão confundindo Jesus com Hércules, com outros semideuses da mitologia grega. Eles tentam puxar a filosofia dentro da Bíblia e cria esses dogmas satânicos. Então, se o seu líder religioso diz que Jesus tem duas naturezas, ou o cara não sabe nada de Bíblia, ou o cara está forçando a barra por uma falsa doutrina, ou o cara não sabe nada. Por quê? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, fala que Jesus só tinha uma natureza, a humana. Olha o que diz. Diz assim, 1 João 4, 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que reconhece que Jesus, o Cristo, veio como ser humano, procede de Deus. Então Jesus era o quê? Um humano. Ele não era metade homem, metade Deus. Jesus não é semideus grego, romano. Jesus, ele veio como ser humano. Jesus foi tentado. Como assim? A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e Deus não tenta. Se Deus não pode ser tentado, isso significa que Jesus não tinha natureza divina. Porque se Jesus tivesse natureza divina, ele não poderia ser tentado. Então ele veio como homem, como Adão antes do pecado. Com a mesma ideia, Jesus veio a esse mundo com a mesma ideia de Adão antes do pecado. Sem pecar. Jesus foi tentado? Foi. Mas não pecou. Essa é a diferença. E 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 também reforça a ideia que diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, ou o ser humano. Então percebemos aqui que Jesus veio como ser humano mesmo. E vou só colocar um parêntese aqui. Eu estava vendo um TikTok de uma jovem católica e ela pegou esse versículo e leu a palavra mediador. E ela começou a tirar de contexto de uma forma absurda. Eu nem consegui... Eu passei mal vendo esse vídeo. E eu vou falar para essa jovem que talvez possa ver esse vídeo. Minha filha, mediador e intercessor é a mesma coisa. Se você pegar um dicionário, você vai ver isso. Então, você pregar que Jesus é mediador e Maria é intercessora, você está sendo um anticristo, você está sendo um falso profeta, você não está tendo conhecimento bíblico. Então, se você não sabe, não fale. Isso é um conselho para muitas pessoas que eu dou. Vamos continuar. Que Cristo ressuscitou. Mentira. Você sabia que Cristo não ressuscitou? Jesus foi ressuscitado. É diferente. Atos capítulo 2, versículo 32. Os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, mostram que Jesus foi ressuscitado. Mas ele não se auto-ressuscitou. Como muitas pessoas pregam isso. Olha o que diz. Atos 2, 32. Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Jesus ressuscitou? Sim. Mas foi ele que ressuscitou? Não. Foi o Pai. O Pai ressuscitou a Jesus. Próximo. Que Cristo subiu tendo corpo e alma. Essa ideologia de corpo, alma e espírito, ela veio no quarto concílio de Latão em 1212, também no concílio de Inocêncio III de 1198 a 1216 depois de Cristo. E vamos ver na Bíblia que não existe diferença de corpo, alma e espírito. E que isso é uma ideia provavelmente da filosofia. Então vamos entrar aqui. Gênesis 2,7 diz assim: então Adonai, o Senhor, formou uma pessoa, Adão, do pó da terra, e soprou às suas narinas o sopro de vida, para que ele se tornasse alma vivente, ou ser vivo. Então, o que é a alma? A alma é o corpo sem vida,
com o sopro, fôlego de vida, que dá vida. Então eles juntam. O corpo e o sopro de vida formam uma alma vivente. Eu sou uma alma vivente. Você que está assistindo esse vídeo é uma alma vivente. Então Jesus subiu com corpo e alma? Não. Jesus era a própria alma vivente. Ok? Agora vamos para um item muito especial. O marialismo ou os marianos, como é chamado. Bom, esse primeiro fala sobre que ela é imaculada, que seja, que nunca pecou e que ela era virgem. Bom, Maria foi virgem até ter Jesus. Depois disso, a Bíblia diz que ela teve relações com José. E ela era pecadora. Então vamos aprender o item de cada vez. Vamos abrir primeiro em Mateus, capítulo 1, versículo 24 e 25. E vamos mostrar que Maria, ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois ela coabitou com José. Olha o que diz. Quando José despertou, fez o que o anjo de Adonai lhe disse. Levou Maria para sua casa como mulher, mas não teve relações sexuais com ela, até o nascimento de seu filho, que foi colocado o nome de Jesus. Então, peraí, Maria estava grávida, até ela era virgem, correto? Ela teve relações sexuais com José? Não. Quando ela teve Jesus, quando ela deu a luz a Jesus, a Bíblia diz que eles tiveram essa relação sexual. Então Maria é virgem? Não. Ela era virgem até o nascimento de Jesus. Depois, ela teve relação com seu marido abençoado por Deus. Então a pessoa pregar que ela morreu virgem, desculpa. Isso não cai, isso não engole mais. Essa historinha não rola. Agora vamos abrir em Lucas, capítulo 1, versículo 46, 47. E vamos ver que Maria se diz pecadora. Olha que coisa interessante. Diz assim: Então Maria disse: Minha alma engrandece a Adonai, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que significa isso? Todo pecador precisa de um Salvador. Jesus veio para salvar o pecador. Quando ela fala que Deus é seu Salvador, ela está se chamando de pecadora. Então você perceba aqui que Maria nunca se igualou a Deus. Como é o nosso próximo item. Maria, mãe de Deus. De onde é que tiraram isso? Você vai entender. Por que chamam Jesus de Deus Filho? Por que a Igreja Católica põe muita ênfase nisso? Por quê? Porque se você chama Jesus de Deus Filho, Maria é mãe de Deus. Entende como esse dogma é perigoso? Entende que como esse dogma é totalmente satânico? E muitas igrejas estão adotando isso e não sabem. Vamos abrir. Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31 diz assim. O anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi favorecida por Deus. Veja, você engravidará e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Então ela recebeu a ordem dizendo que daria luz a um filho e que o nome da criança seria Jesus. Olha o versículo 35. Diz assim: O anjo respondeu: O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, virá sobre você, e o poder do Espírito lhe cobrirá. Por isso a criança santa, nascida de você, será chamada Filho de Deus. Então, de acordo com a Bíblia, qual é o nome que Jesus receberia? Deus Filho? Não. Filho de Deus. Então, quando você chama Deus Filho, você está indo contrário à palavra do anjo de Deus. Você está indo contrário ao que Deus mandou avisar Maria. Você está pecando. Você está sendo idólatra. Vamos continuar. A assunção de Maria, que Maria subiu aos céus. Isso aconteceu no Concílio de Calcedônia, 451, depois de Cristo. E vamos abrir a Bíblia e verificar quem realmente subiu. O único que subiu, de acordo com relatos bíblicos. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e 11, irá nos ensinar. Que ele diz assim: Enquanto estavam observando fixamente o céu à procura de Jesus, viram repentinamente 2 homens vestidos de branco em pé, perto deles. Os homens disseram: Habitantes da Galileia, porque vocês estão olhando para o espaço ou para o céu? Este Jesus que foi levado dentre vocês para o céu, voltará do mesmo modo que o viram subir ao céu. Então a Bíblia diz que somente Jesus subiu ao céu. Agora vamos falar sobre Maria. Você, irmão católico, sabia que Maria não subiu aos céus e que a Igreja Católica está mentindo para você? Estamos aqui para pregar a verdade. Não se sinta ofendido. Se sinta libertado pelo poder da palavra de Deus e pelo conhecimento que está sendo passado.
A tumba de Maria e seu corpo e sua ossada, ela está na colina de Ayasoluk, que é na igreja construída por Justiliano. Então Maria não subiu ao céu, ela está enterradinha lá embaixo da igreja e estão mentindo para vocês que ela subiu aos céus. Cuidado, tá bom? E eu já coloquei aqui também anteriormente para vocês que o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Maria, Paulo, ninguém pode interceder por você. 1 Timóteo 2,5 já deixou bem claro. Vamos lá. Que o Papa possui pleno e supremo poder e infalibilidade do Papa. O Papa não é melhor que eu e você. Não é. Ele é pecador. Não coloque o Papa na posição de Deus. Não faça isso. Você está sendo idólatra. Como é que você sabe? Vamos abrir a Bíblia. Romanos capítulo 2, versículo 12 diz assim: todos os que pecaram carecem da glória de Deus, porque todos que pecaram pela lei serão julgados pela lei. Então nós percebemos que todo mundo que transgride a lei peca. O Papa também peca, ele transgride a lei. Nós estamos no corpo pecaminoso. Nós somos descendentes de pessoas pecaminosas. Nós não tivemos a unção de nascer pelo Espírito. Vamos continuar. Romanos 3,23 diz assim: porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus. Todos. Aqui não está dizendo tirando o Papa. Todos pecaram. Romanos 5,12. Tudo funciona da seguinte forma: o pecado entrou no mundo por meio de um indivíduo, e mediante o pecado a morte. Desse modo, a morte passou para toda a raça humana, porque todos pecaram. E agora? O Papa é santo e não peca? Não, é pecador que nem a gente, é igual. Papa, pastor, bispo, padre, o que for seu líder religioso, tudo é pecador também. Eu também sou. Vamos continuar. A igreja é infalível quando decide as regras? Bom, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela mudou os 10 mandamentos. Isso vai ser um assunto de um outro vídeo no futuro. Mas a igreja é infalível? Não. Quando um cristão, independente da congregação, coloca a igreja acima da Bíblia, ele está sendo idólatra. Está imitando o Roma. Não adianta fugir. Se o adventista coloca a adventista em cima da Bíblia, ele é idólatra. Se o assembleano coloca a igreja assembleia acima da Bíblia, ele é idólatra. Se o católico coloca a igreja católica acima da Bíblia, ele também é idólatra. Não muda. E vamos abrir. Mateus capítulo 22, versículo 29, diz assim: Jesus disse: vocês estão enganados porque desconhecem a palavra de Deus e o seu poder. O que significa isso? Se você não conhece a Bíblia, você não conhece a Deus nem o poder de Deus. Não é a igreja que tem que falar, é a Bíblia. A Bíblia que tem que falar, não é a igreja. Tem muita coisa que a igreja erra. Tem algumas coisas lá certas? Sim, mas tem dogmas que fazem você ser idólatra. Assim como no vídeo passado, tem dogmas evangélicos que fazem com que pessoas sejam idólatras. Continuando. João capítulo 8, versículo 32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Para quê? Para que você seja liberto. Por isso pessoas são enganadas pelo mundo. Porque não conhecem a Escritura. Acreditam em qualquer coisa que falam. Por isso é perigoso nós continuarmos isso. Vamos continuar. 1 Coríntios 4,6 diz assim: agora, irmãos, no que tenho a dizer aqui, usei a mim mesmo e Apolo como exemplo, para ensinar-lhes a não ir além do que está escrito, tomando orgulhosamente o partido de um líder em detrimento do outro. O que significa isso? As pessoas estavam saindo da Bíblia, indo para um patamar que estava além do que estava escrito, querendo que um seja melhor que o outro. Isso não existe na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Eu não sou melhor que você, você não é melhor do que eu, o pastor não está acima de mim, o bispo não está acima de mim. Por quê? Porque na Bíblia não existe hierarquia de cargo. E pastor, bispo, essas coisas, não é cargo na igreja, é dom do Espírito, no qual também já falamos anteriormente. Vamos continuar. O batismo em nome da Trindade. Agora chegamos num ponto interessante. Polêmico, interessante. Mateus capítulo 28, versículo 19, fala sobre um batismo trinitariano.
E as fontes que eu pesquisei não são muito agradáveis para muitos cristãos, principalmente evangélicos. Diz assim, a Bíblia comum: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, quando nós abrimos isso, muitas pessoas falam, porque a Trindade está aqui. Só que tem um erro. Esse versículo foi adulterado. Por que você está dizendo isso? O Evangelho de Mateus foi escrito primeiramente em hebraico. Ele não foi escrito em grego, romano, como muitas pessoas falam. Foi escrito em hebraico. E os manuscritos dos pechitas não consta nenhum batismo trinitariano. Esse é o único versículo, ou um dos versículos, adulterados da Bíblia. Quando você vai pegar o Novo Testamento judaico, diz assim: ide, portanto, fazer discípulos entre todas as nações e batizando em meu nome. Então Jesus não manda batizar em nome de Trindade, manda batizar no nome dele. Você tem prova bíblica disso, Leone? Tenho. Em Atos capítulo 2, versículo 38, vamos pegar todos os batismos de Atos dos Apóstolos e ver se tem alguma trindade aqui. Atos 2, 38. Pedro disse: abandonem o pecado, voltem para Deus, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 8, 16. Falar sobre isso. Diz assim: até aquele momento, o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então, isso, até o 16. Então você percebe que o batismo em Atos sempre foi em nome de Jesus. Atos 10, 48. Diz assim: e ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. A seguir, eles pediram a Pedro que ficasse alguns dias com eles. E 19, 5 de Atos também fala sobre isso, que diz assim: ao ouvir isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então é comigo. Ou os apóstolos desobedeceram a ordem de Mateus, capítulo 28, versículo 19, porque todo o batismo aqui foi em nome de Jesus, ou verdadeiramente a Igreja Católica Apostólica Romana, ele modificou o versículo quando passou do hebraico para outra língua. Você percebe o problema que isso está dando? E muitas igrejas ainda ficam presos nessa idolatria de trindade que faz parte do ecumenismo. Vou fazer um vídeo futuramente sobre isso. Vamos lá. Próximo. A igreja recebeu o poder para perdoar pecados. A igreja não perdoa ninguém. Esquece isso. Esquece isso. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Olha como você e eu somos perdoados. Pois se vocês perdoarem os outros as suas ofensas, seu Pai Celestial também os perdoará. Mas se você não perdoar os outros suas ofensas, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Primeiro, para que Deus te perdoe, você tem que perdoar. Faz parte da nossa característica cristã. Segundo, que quando nós abrimos primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, olha o que diz: se reconhecermos nossos pecados, então, por ser digno de confiança e justo, ele nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Só quem pode perdoar pecado é Jesus, que já entra no nosso próximo item: confessar o pecado para sacerdote. Eu não tenho que confessar meu pecado para pastor, para padre, para bispo. Eu tenho que confessar meu pecado para Deus, a não ser que eu tenha pecado contra um irmão. E eu vou falar para ele: irmão, pequei contra você. Um exemplo, claro. Peguei contra você, eu menti para você, eu lhe enganei. Olha, naquele dia eu não fui justo. Isso é justo diante de Deus. Você confessar o seu pecado para alguém que você prejudicou. Isso é justo. Mas eu chegar para o líder: me perdoa, reze 3 Ave Maria, 5 Pai Nosso, coloque o joelho no milho, faça uma vigília, cante 50 louvores para ser perdoado. Isso aí não sei quem foi que inventou. A Bíblia não foi. Não foi Jesus que inventou isso. Vamos falar agora sobre a situação do céu, inferno, purgatório, fim do mundo, segunda vinda de Jesus e juízo.
As pessoas têm uma ideia equivocada e muitos evangélicos, eles acabam pegando isso. Vamos colocar o termo pegando ou adotando como regra, né? Porque a pessoa quando morre, ela é julgada e vai para o céu ou para o inferno. É isso que falam, e isso não é bíblico. Não é bíblico. Eles interpretam errado a situação de que um dos bandidos na cruz fala. Aquilo ali tem uma interpretação completamente equivocada. João capítulo 5, 28 e 29 diz assim: Não se surpreendam com isso. Está chegando a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. Então, quando a pessoa morre, ela morre. É como Jesus fala para Lázaro, está dormindo. Na volta de Jesus, que vamos abrir agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus e o juízo já vai estar feito. Não vai ter um juízo depois da volta. E olha o que diz, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado do arcanjo e com o soar da trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos elevados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a pessoa morre, fica dormindo. Jesus volta. Os mortos salvos ressuscitam e sobem, que é o arrebatamento da igreja. E os vivos são transformados também e sobem junto. Agora vamos abrir Apocalipse, o último livro da Bíblia, e vamos entender esse ponto. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos e outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados com base no que estava escrito no livro, segundo o que tinha feito. Então aqui temos livros. Cada um, eu Leônio, tenho meu livro no céu. Tenho o meu livro, livro da vida do Leônio. Jesus vai pegar esse livro e ler. Tudo que eu fiz na minha vida está escrito lá. Se eu fui salvo, ele coloca o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Se eu não fui, paciência. Bom, mas eu torço e me esforço para que esteja escrito no livro da vida, por mérito de Jesus, não por mérito próprio. E ele continua. Perfeito. Diz assim: O mar entregou os mortos que haviam nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que haviam neles, e eles foram julgados, cada um de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Aquele cujo nome não foi escrito no livro da vida e foi lançado no lago de fogo. Significa isso. A palavra inferno significa sepultura. Então não existe aquele papo furado de que tem um inferno com câmara de tortura, que não sei quem vai visitar o inferno, que vê fulano lá. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do inimigo. Hoje, Jesus está julgando a humanidade, como diz a primeira mensagem angelical. Ele está julgando a humanidade e quando a porta da graça se fechar, que é o cumprimento do ecumenismo, Jesus terá terminado o julgamento. Cairão as 7 pragas, Jesus volta e somente os salvos vão subir. Os não salvos vão continuar. E Jesus vai explicar durante 1000 anos como foi esse julgamento. Quando acabar os 1000 anos, futuramente vou fazer um vídeo sobre isso. E todos os ímpios, junto com o inimigo e seus anjos, irão queimar até virar pó. Ninguém vai ficar sofrendo pela eternidade. Então essa seria a situação. E o purgatório é o maior papo furado que já inventaram. O purgatório veio do grego, que a pessoa lá iria pagar seus pecados. Isso não existe. A Bíblia não coloca em nenhum momento que Jesus já levou nossos pecados. Se você quer ver de acordo com a Bíblia, você tira a sua vontade, quer evitar o pecado para ver de acordo com a vontade de Deus, você é salvo. Mas se você sabe a verdade, sabe de Deus e quer continuar no seu caminho errado, você não existe segunda chance para a salvação nem em segundo turno. Então, o purgatório é algo criado e imitado dos gregos. Então, que possamos ter compreendido que o meio católico também tem a sua idolatria, vamos fazer uma parte 2 desse vídeo para mostrar também outros dogmas que falam sobre isso. Que o Espírito Santo de Deus continue abençoando a sua vida, que o Deus único continue lhe mostrando o real evangelho através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.